Bom dia. Estamos meditando esses dias na 2 Timóteo. Ontem concluímos o capítulo 2, vamos hoje iniciar no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeituosos, aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, com aparência de piedade, todavia negando seu real poder. Afasta-te, portanto, destes também. Há mais de 2000 anos atrás, o Espírito Santo, usando Paulo, estava nos alertando que tempos terríveis viriam. Estamos passando hoje esses tempos terríveis e ainda mais irão aumentar. Estamos passando tempos difíceis, onde o amor, a piedade, na verdade é uma palavra. São palavras bonitas, mas sem nenhuma utilidade, porque não se pratica. Não se pratica o amor a Deus, nem o amor ao próximo. E exatamente todo esse adjetivo, como ele disse aqui, está acontecendo hoje. As pessoas são gananciosas. Hoje a preocupação é em ter, obter, poder. Essa é a preocupação básica. São arrogantes, presunçosos, são blasfemos, são desrespeituosos aos pais, ingratos, ímpios. Essa questão de desrespeituosos aos pais é uma coisa hoje que até nos assusta. Talvez até em virtude do modernismo. Hoje os filhos tratam os pais com total desrespeito. E muitas das vezes nós estamos vendo a maneira como os filhos estão tratando os pais e nos assusta. Traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A palavra de Deus também fala que a amizade ao mundo é inimizade contra Deus. As pessoas estão muito preocupadas em busca de prazeres mundanos. Estão muito mais preocupadas em ter do que observar o Evangelho de Jesus Cristo, em praticar a palavra de Deus. O amor ao próximo não é praticado. Cada um quer tomar o que é do outro, próximo, quer enganar, furtar, adulterar, trair. E muitos desses estão nos templos evangélicos se dizendo cristãos. Falam, têm aparência de piedade, aparência de amor, mas as suas ações mostram o contrário. Esses tempos terríveis chegaram, vão piorar. Porque são pessoas assim que intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas,
sobrecarregada de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. São muitos que se dizem missionários, pastores, e ficam de casa em casa. Primeiro vão com o objetivo de arrecadar dinheiro, pedindo dinheiro para essa ou aquela missão. Em troca oferecendo qualquer tipo de que dizem ser orações. Oferecendo soluções inexistentes. E muitos deles acabam seduzindo mulheres solteiras ou casadas, conduzindo o pecado. São casos conhecidos de pessoas que se dizem pastores e missionários, que além de acusarem algumas mulheres de pecadoras, se oferecem para libertá-las do pecado praticando atos libidinosos. Tem uma pessoa muito famosa, muito conhecida fazendo isso, além de outros tantos que nós vemos por aí. Então nós temos que estar em alerta, por isso o Espírito Santo sempre nos alerta, para nós andarmos em espírito e não satisfazer a vontade da nossa carne. São muitos que têm citado o nome do Senhor, mas são servos do Satanás, do diabo, do nosso adversário. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. É a semelhança de Janes e Jambre, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens, são mentes corrompidas, são reprovadas na fé. Nós já falamos, Janes e Jambres são aqueles dois que eram mágicos de Faraó, que quando Moisés estava pleiteando ao Faraó a libertação do povo hebreu, e com seu cajado operava sinais ali, estes também operavam sinais. Quando Moisés atirou o cajado no chão e ele se transformou em uma serpente, eles também fizeram a serpente, através das artes mágicas deles. Só que a serpente de Moisés, que era o cajado, engoliu aquela serpente. Isso é história, nós lemos lá na Bíblia, no Êxodo. E então isso, a maioria dos sinais que Moisés fazia, eles também faziam. Moisés fazia as águas transformarem em sangue, eles também faziam algo semelhante. Ele se opunha de uma forma declarada a Deus, com as artes, porque nós sabemos que o diabo também opera sinais. Jesus deixou isso bem claro, mostrou que se fosse possível, esses aí enganariam até os escolhidos. Eles fazem inclusive fogo cair do céu. Então nós temos que estar em alerta sobre isso. Não é porque alguém fez um sinal que é de Deus. Ao contrário, pode ser do diabo. Contudo, não irão longe, pois como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhe é própria se manifestará claramente a todos. Tu, porém, tens seguido atentamente a minha teologia, procedimento, propósito, fé, paciência, amor, perseverança, observando minhas perseguições, aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei? Contudo, de todas o Senhor me livrou. Paulo falando com Timóteo, fala, escuta, você tem acompanhado minha maneira de viver, meu amor, minha perseverança, minha fé, o meu comportamento diante do Senhor, as minhas pregações. Então segue a mesma doutrina, pratica a mesma coisa.
Você tem visto as perseguições que tem sofrido por causa do Evangelho? Pratica as mesmas coisas. Nós observamos que as pregações do ensino de Paulo é totalmente oposto do que se fazem hoje. Porque hoje existe o ensinamento, o treinamento de que crente tem que viver bem, que pastores têm que ter casa, mansões, aviões particulares, helicópteros, ter fazendas. Isso não é a palavra de Deus. Pastores têm que ter passaportes diplomáticos, têm que ser reverenciados. Isso não é a palavra de Deus. Tem que ser reconhecido como tal. Não é a palavra. Quer ser adorado, bajulado pelo mundo? É contrário à palavra de Deus. Porque o mundo é contra a palavra de Deus. O mundo é contra Jesus. O mundo é contra o Senhor. E quando nós estamos vivendo esse evangelho, nós sofremos. Nós somos perseguidos. Mas é porque que exatamente muitos vivem de uma maneira regalada, nababescamente? Porque fazem parte do mundo. Eles não pregam o evangelho. Eles estão vendendo algum outro evangelho com ele minúsculo. Estão extorquindo, enganando, mentindo, conduzindo o povo ao pecado. Infelizmente, o verdadeiro evangelho, pregar e viver o verdadeiro evangelho é luta, é sofrimento, é perseguição. De fato, todas as pessoas que almejam viver, presta atenção nesse versículo, versículo 12 de 2 Timóteo 3. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Todas que almejam viver em Cristo Jesus serão perseguidas. Mas a perseguição por causa do Evangelho de Jesus Cristo, perseguição por causa de Jesus. Agora, hoje, nós vemos essa pregação diferente. Ah, não, eu sirvo o Senhor, Deus tem que me dar o melhor. Deus tem que me dar tudo, é porque eu sirvo o Senhor. Mentira, não existe esse compromisso do Senhor, não. As pessoas que eu vejo vivendo de forma regalada, o evangelho que são pregados, ensinados por eles, é um evangelho diferente. Não é o evangelho de Jesus Cristo, não. Nós temos que simplesmente ensinar a verdade como ela é. Doa quem doer. É isso que nós temos que apresentar. Afinal, nós não falamos de nós mesmos. Nós somos representantes, nós somos embaixadores do reino. Nós não temos que ter opinião própria. A nossa opinião é do Senhor. É aquilo que o Senhor fala que nós transmitimos. Somos somente emissários do Senhor. Em virtude disso, as perseguições, as acusações sobrevêm. Mas o Senhor nos livra de todas se nós permanecermos firmes. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Todavia, aos perversos, impostores, andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tem plena convicção, sabendo perfeitamente de quem tem aprendido. Fala, olha, você tem que viver de acordo com o Evangelho. É isso que você tem que viver, não sai dele. Agora, esses que vivem enganando, hoje esses tempos difíceis chegaram. Nós vemos história por aí, onde pastores compram fazendas enormes. Depois, quando é descoberto, fala que é da igreja. Ah, não, porque a fazenda tem não sei quantas mil cabeças de gado, de boi. Porque a igreja está pregando para boi? É para isso? As igrejas têm que comprar fazenda, gado Nelore, porque vão pregar para esses boi? Ah, não, pastores adquiriram
mais aviões, jatos particulares. Qual a função desse jato? Para o que é? A função, Jesus andava a pé. Eu vejo uma vez aqui na Bíblia falar quando ele montou numa mula para cumprir uma profecia, foi a entrada dele em Jerusalém. Não estou dizendo que os pregadores têm que passar necessidade, mas viver pelo menos de acordo com a maioria. Jatos particulares, helicópteros, mansões, uma pregação mentirosa, somente para extorquir, pedindo dinheiro, mais dinheiro, é carnês, é choro, é desafios. Alguns chegando ao cúmulo de pedir o trízimo. Eu não sei o que é isso, na Bíblia nunca fala, já estou vendo alguns pregadores falar em trízimo. Diz que acha que é 10% para pai, 10% para o filho, 10% para o Espírito Santo. Isso é roubo, isso é desonestidade, estelionato, crime. Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. Este não é o Evangelho de Jesus Cristo. É um evangelho qualquer. Como qualquer outra religião por aí. São milhares de religiões pelo mundo. É mais uma. Só que essa que eles estão vivendo. Não sai apregoando. É uma religião do enriquecimento. É um desespero de conseguir mais e mais. Assim como tem outros mentirosos que se dizem pastores, que estão procurando as mulheres sofredoras abandonadas por marido com promessas mentirosas, enganadoras, servo do diabo, conduzindo e exigindo até mesmo fazer sexo com essas mulheres. E muitas dessas coitadas estão caindo, porque não conhecem o Senhor. Os tempos terríveis chegaram. Esta bandalheira está aí. O Evangelho nos traz perseguições. Mas esses não querem. Querem viver um outro Evangelho. Querem viver regaladamente. Querem ser cumprimentados na praça, reconhecidos. Aquilo que Jesus disse. Eles querem ser reconhecidos. Ah, não, esse é o pastor tal. Esse é fulano de tal. Só isso. Mas agora o Paulo fala com Timóteo, não, você faça a diferença. Segue o que estou lhe ensinando. Segue o que tem vivido. É praticar a fé, o amor, a perseverança. É viver o Evangelho, praticar a santidade, chamar o arrependimento. Porque desde a infância sabe das sagradas letras que tem o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. A Bíblia é um livro escrito por homem, mas inspirado, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Prova tal que a Bíblia foi escrita por vários escritores, em vários lugares, em várias épocas. A maioria não se conheciam. Viveram em épocas diferentes, mas toda ela se completa. Foi guiada pelo Espírito Santo. Deus usou homens, pessoas para escrever. Aqui é a palavra de Deus. Eu tenho visto muitas vezes as pessoas falar, não, crê num livro que foi escrito por homens. Com certeza que não foi Deus que escreveu, não. Ele enviou pessoas humanas para escrever. Ele guiou, o Espírito Santo guiou-as para escrever. Prova tal que a Bíblia toda, volto a insistir, ela se completa.
ela se completa. Alguém que viveu há 2000 anos atrás escreveu algo que alguém logo daí a 2, 3 mil anos escreveu como se fosse dando continuidade. Um não conhecia o outro, não tinha um conhecimento das escritas um do outro. Foi Deus, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. A Escritura, ela é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Se nós vivermos de acordo com a palavra de Deus, se nós praticarmos a Bíblia, se nós praticarmos este Evangelho, nós somos vencedores. Nossa vitória é certa. Nós teremos vidas. Para filho que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Aqui é manual de vida. Aqui é a nossa bússola. A carta magna. A constituição do reino de Deus. É essa aqui. Se nós seguirmos, nós somos vencedores. E não erramos e não caímos. 2 Timóteo, capítulo 4. Eu te encorajo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Paulo está falando, escuta, eu estou te encorajando de uma maneira solene, diante de Deus e de Jesus Cristo. Algo sério, Paulo não está de brincadeira. Ele está falando a palavra, está falando diante de Deus e de Jesus Cristo. O que ele está determinando? Prega a palavra. Prega a palavra. O Evangelho. O Evangelho de Jesus. É isso que é para pregar. Não é mentirada, não. Não é engano por aí que anda se pregando. Não é com esses consolinhos, alisando o ego das pessoas, não. Não é afagando para obter ajuda, oferta ou qualquer coisa, não. Mas é falando a verdade. Pregar o Evangelho. Insiste. A tempo e fora de tempo. Não tem hora para nós falarmos do Evangelho. Não tem hora para nós pregarmos o Evangelho. Não tem hora para nós falarmos sobre Cristo. Em qualquer momento, a nossa linguagem tem que ser a de Cristo. Em todo tempo. Em todo momento. Em qualquer situação. Aconselha. É o nosso dever. Aconselhar. Aconselhar de acordo com a palavra de Deus. Aconselhar todos de acordo com o Evangelho. Repreender. Repreende e encoraja com toda a paciência essa doutrina. Nós temos que repreender todo aquele que está no erro, no pecado. E temos que encorajá-los a seguir, a praticar o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é mandamento. São observâncias do Senhor que nós temos que colocar em prática. Por quando chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Chegou. Chegou esse tempo. Eles não estão suportando o ensino verdadeiro. Basta nós vermos igrejas, templos que pregam a verdade, que prega Jesus Cristo, que prega salvação, arrependimento, abandono de pecado, esses templos estão vazios. Agora que falam em prosperidade, em festa, em show gospel e toda esta palhaçada, repetindo, toda esta palhaçada, estão cheios, estão lotados. Campanhas e mais campanhas. Mentiras e mais mentiras. Idólatras. Vendendo palito, sal, açúcar, água. Enganando o povo. Estão lotados. O povo que, infelizmente, estão enganando e sendo enganados. Querem isso. Eles não suportam a verdade. A sã doutrina, o santo ensino. Não querem.
querem a mentira, querem o engano. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestre para si mesmo de acordo com suas próprias vontades. Eles têm feito, têm reunido sim mestre de acordo com a vontade deles. Eles têm reunido pregadores, pastores que falam o que querem ouvir, que ensinam o que eles querem aprender, mas rejeitam a verdade. Eles não querem saber da verdade. Esses tempos chegaram. Paulo disse naquela época: porquanto chegará o tempo em que não suportarão santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestre para si mesmo, de acordo com suas próprias vontades. Mais do que nós estamos vendo? Tal fogueira santa. Tem pessoas que têm vindo a mim, têm me procurado, me contado, me relatado, onde família vendeu tudo, deu tudo, colocou tudo na fogueira santa e hoje está dormindo no chão, com colchão no chão. Pessoas que tinham um único carrinho, foi enganado, caiu no engano. Vendeu, odeio, colocou esse tal carro nessa fogueira santa. E agora tem para andar de ônibus, tem dificuldade. Pessoas que estão no pecado, vivendo em adultérios, porque foram aconselhados por esses pregadores a casarem novamente, a divorciarem. É um evangelho mentiroso esse que estão pregando por aí. Eu nunca vi Jesus estar testemunhando ou abençoando alguém porque progrediu financeiramente ou está crescendo. Jesus estivesse preocupado com isso. Ao contrário, nós temos um exemplo dele certa feita. Chegou um jovem perto dele e falou: mestre, fala com meu irmão, né, para dividir a herança comigo. Ele não quer me dar parte da minha herança. Ele respondeu, falou: quem foi que me levantou como juiz ou como julgador para estar julgando questões de herança? Jesus não está preocupado com coisas materiais. Mas esses hoje, que são levantados, são mestres, que o povo levantou, porque querem ouvir isso. O povo quer ouvir que essa garrafinha de água, que custa 50, 100 reais, ela é abençoada, é ungida, vai curar, vai fazer isso. Que um lenço, que um anelzinho de plástico, uma aliança de plástico, que não vale nada, que eles estão pagando lá 20, 30 reais e dizer que vão ser abençoados. Mas o que eles não querem ouvir? O povo não quer ouvir. Que tem que parar de mentir. Tem que parar de ser maldizente. Tem que parar com a arrogância, com a soberba, com os adultérios, com as desonestidades. Não querem ouvir. Eles querem saber que pode continuar no erro, no pecado, e se Deus quiser, Deus tira o pecado deles. Eles querem ficar com raiva, com ódio, e se Deus quiser, tira o ódio do coração deles. Isso é um outro evangelho, isso é porcaria. Porque Jesus disse assim, falou: olha, amai. Imperativo, ele mandou, ele determinou. Ele disse, perdoai. Ele não disse, eu vou fazer vocês perdoar, eu vou fazer vocês amar. Ao contrário. Se vocês não amar, vocês não serão amados. Se vocês não perdoar, vocês não serão perdoados. Paulo nos alertou, nos ensinou sobre o que viria. Está acontecendo. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. E é isso que tem vindo, as pessoas voltarem em mito, estão acreditando em qualquer coisa. Tu, no entanto, ser equilibrado em tudo, suporta o sofrimento. Suporta os sofrimentos. Faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Ser equilibrado.
Paulo falando para Timóteo. Em tudo suporta o sofrimento. Mas prega o evangelho. Não importa as lutas. Não importa a batalha, temos que perseverar, pregando sempre a verdade. Faz a obra de um evangelista, levando o evangelho de Jesus Cristo. Cumprir o ministério. Nosso ministério, o ministério deve pregar o evangelho de Jesus Cristo. A nossa preocupação tem que ser agradar ao Senhor, fazer a vontade dele, e não a nossa. Nós lemos hoje até o versículo 5 de 2 Timóteo, capítulo 4. Esse é o último capítulo de 2 Timóteo, que vamos concluir amanhã. E com certeza, amanhã também estaremos entrando no próximo livro, que é Tito. A carta de Paulo a Tito. Amanhã, então, daremos continuidade a partir do versículo 6. A resposta está na Bíblia. Toda a Escritura, toda ela, nos serve para nos ensinar, para exortar, para consolar. A nossa resposta está aqui. Por isso, em todo tempo, eu digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Um bom dia.